Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Universo Porto da Bancada, hoje na companhia do Francisco J. Marques, do Diogo Faria e também do nosso querido José. Seja muito bem-vindo, José Cruz, também o nosso painel. Bem-vindo, Francisco, bem-vindo também, Diogo. E vamos, sem mais demoras, olhar para o primeiro tema desta noite, para falar da revista Dragões. Já está disponível para já na versão digital a nova edição da revista Dragões. Artur Jorge é o principal destaque da edição do mês de março. 448 é o número da mais recente edição da revista Dragões, que já está disponível para consulta online. À distância de um clique e de forma gratuita, o Futebol Clube do Porto disponibilizou esta terça-feira mais uma edição recheada de histórias, recordações e vitórias ligadas ao universo dos portistas. O mote para mais um folhear recheado de azul e branco é dado, como sempre, com a habitual página assinada pelo presidente do Futebol Clube do Porto. Nesta edição, Jorge Nuno Pinto da Costa recusa todas as acusações que indicam que o Futebol Clube do Porto perdeu competitividade desportiva, quando os Dragões foram a única equipa portuguesa capaz de ultrapassar a fase de grupos da Liga dos Campeões, de lutar de igual para igual com o Arsenal, que tem o segundo plantel mais valioso do mundo, e de derrotar por 5-0 o Benfica, que nas últimas duas épocas gastou mais de 200 milhões de euros em reforços. Nesta mesma página, o presidente do Futebol Clube do Porto também fez uma natural referência e homenagem a Artur Jorge, que é o grande destaque desta Dragões. Falamos do primeiro treinador português a ser campeão europeu, num texto que vai além do futebol, desde a política às artes. Há muito para descobrir ou recordar sobre a história de vida deste nome grande do Futebol Clube do Porto. Com as novas eleições dos órgãos sociais do clube em vista, esta edição da Dragões recorda também a igualdade e a democratização de todos estes momentos da história do clube. Os sub-19 dos Dragões também merecem destaque depois de terem garantido uma vaga na Final Four da Liga dos Campeões Jovem. Já nas modalidades de pavilhão, o mote é dado pela conquista da 15ª Taça de Portugal do basquetebol azul e branco, o primeiro troféu conquistado por Fernando Sá enquanto treinador dos Dragões e que premiou a equipa portista no final do intenso clássico frente ao Benfica. Já no que toca às entrevistas individuais, pode conhecer um pouco melhor Leonardo Paes, guarda-redes da equipa de hóquei em patins. David Fernandes é o destaque no handball e Ana Rui Monteiro no voleibol, já que a jovem Zona 4 renovou a ligação ao clube até 2025. Para já, tudo isto que lhe falei está disponível a partir desta terça-feira, à distância de um clique, mas brevemente a edição 448 da Dragões vai chegar às Futebol Clube do Porto Stores. E são estas as várias boas razões para conhecer a revista Dragões deste mês, a edição, como disse o Miguel Marques Monteiro, 448. E, José, começo contigo. Uma figura incontornável e que merece honras de destaque, Artur Jorge. É ele que faz manchete da capa desta edição da revista. Eu presumo, muito boa noite a todos, eu presumo que muitas vezes os responsáveis pela elaboração da revista se confrontam em qual o tema que vamos destacar nesta edição. É este, é aquele. Nesta não havia dúvidas, após o falecimento do Artur Jorge, era óbvio que nos tínhamos que curvar perante a sua memória, porque foi uma pessoa que marcou também a história do Futebol Clube do Porto, a história do futebol português, tornando-se o primeiro treinador a conquistar uma Liga dos Campeões. E a primeira Liga dos Campeões do Futebol Clube do Porto. Portanto, em relação a isso, acho que é um trabalho que se justifica. Tenho a certeza absoluta que o Artur Jorge, enquanto treinador e enquanto cidadão, aparece muito bem retratado para quem não o conhece em profundidade, mas eu acho que esta revista, como sempre, tem uma marca d'água, que é a página do Presidente. E esta página é muito assertiva e vem no momento certo. Porque, de facto, está-se a propagar a ideia de que nós estamos a perder, nós, Futebol Clube do Porto, estamos a perder competitividade. Não só no futebol, mas também nas outras modalidades. Ora, não é isso que os factos dizem. A nossa participação na Liga dos Campeões deste ano é uma boa participação, não é excelente, porque não passamos aos quartos de final, às meias finais e, quiçá, chegávamos à final. Mas fomos a única equipa das três que entramos este ano na temporada a competir na Liga dos Campeões que logramos atingir os oitavos de final. E só saímos, de facto,
pelos pontapés da marca de grande penalidade. Foi uma excelente participação. No campeonato as coisas ainda não estão decididas, não estão bem encaminhadas, mas não estão decididas, por erros próprios, como já foi assumido por quem tem que os assumir, mas também, não podemos olvidar isso, por erros flagrantes de quem dirige os jogos. Tirando isso, continuo a dizer que o futuro está garantido, é muito competitivo. A nossa equipa de Sub-19 vai disputar a Final Four da Youth League. Isto é importante porque prova que, mesmo sem academia ainda, conseguimos ter formação de qualidade. E chegamos lá, depois de sermos sido primeiros na fase de grupos, chegamos à Final Four, derrotando no reduto dos adversários duas equipas que têm tradição e que são boas equipas de formação. O AZ Alkmaar, o ano passado, ganhou esta competição e o Mainz é uma equipa que tem uma excelente formação reconhecida na Alemanha. Por tudo isto, o que é preciso dizer é que a revista Dragões põe os pontos tónicos onde devem ser postos, sem esquecer aquela magnífica vitória do basquetebol, que tem um ponto comum com o futebol. Sabem qual é? É que são duas equipas treinadas por dois treinadores que, sendo muito bons do ponto de vista técnico, do ponto de vista de preparação da equipa, têm uma particularidade. Sentem e vivem o Futebol Clube do Porto a sério. Não estão nas cadeiras de sonho, porque eles vivem o sonho de estar à frente do Futebol Clube do Porto, das suas equipas. E foram jogadores muito relevantes. Exatamente. Quando no seu tempo de jogador no Futebol Clube do Porto, tanto o Sérgio como o Fernando Sá, foram jogadores muito relevantes. Sem dúvida. Diogo, como diretor de conteúdos do Futebol Clube do Porto, como disse o José, não houve dúvidas de que Artur Jorge merecia uma capa destacadíssima nesta edição? Sim, acho que não, mas até a pessoa certa para falar sobre isso é o diretor da revista, que é o Francisco. Eu colaborei com vários conteúdos, inclusivamente sobre o Artur Jorge, que acho que era óbvio, não é? O Artur Jorge morreu no final do mês passado, por isso, como é evidente, a edição de março da Dragões tinha de lhe ser dedicada, não exclusivamente, mas quase, porque ele é uma das maiores figuras da história do Futebol Clube do Porto, é uma lenda do Futebol Clube do Porto, é um treinador que esteve muitos anos no Futebol Clube do Porto, teve vários recordes que foram batidos pelo Sérgio Conceição, nomeadamente o mais relevante de todos, que é o do número de troféus, e por isso, nesta edição, passa-se pela carreira dele como jogador, como treinador. Republicamos a primeira entrevista dele, tinha apenas 14 anos e deu uma entrevista ao Jornal Oficial do Futebol Clube do Porto, na altura jogava nas camadas jovens do Futebol Clube do Porto. Republicamos essa entrevista, o lado intelectual dele, autor de um livro de poesia, tudo isso está em destaque, por isso acho que é uma daquelas edições especiais que nós temos de fazer, infelizmente, como já fizemos outras dedicadas ao Fernando Gomes, ao Quintana, que acabam por ter essa marca de servirem como uma homenagem e como fixar um pouco a história de grandes figuras da história do Futebol Clube do Porto. Francisco, como disse o Diogo, é uma das grandes figuras, daí também merecer este destaque de capa e todo este conteúdo, essencialmente em torno do antigo treinador e jogador. Sim, de qualquer maneira só vou fazer um pequeno parênteses para explicar uma coisa muito rapidamente aos nossos adeptos, aos nossos espectadores, e que tem a ver com os sucessivos castigos de que eu sou vítima no meu entendimento. Eu hoje posso participar no programa, estou aqui, amanhã já estou castigado novamente. E isto é absolutamente singular. E eu passo a explicar. Eu tive castigado até hoje de manhã. Ontem tivemos a notícia de que foi deferida uma providência cautelar que suspende a execução de um castigo. Mas, entretanto, era preciso que fosse decretada o efeito suspensivo de um recurso de um outro castigo. Foi decretado hoje de manhã. Só que hoje à tarde veio o resultado de um outro recurso que foi negado. Portanto, mas só se considera notificado amanhã, portanto, eu a partir de amanhã estou novamente suspenso. Teremos novamente que tentar, através de uma providência cautelar, voltar a que eu possa pronunciar-me publicamente sobre as competições. Eu fiz este pequeno enquadramento, portanto,
Isto faz lembrar aquela história que aconteceu há uns anos do Oválio Azevedo, que saiu da prisão e recebeu nova notificação e foi metido novamente lá dentro. Isto é uma coisa relativamente parecida, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Este ano, no verão, quando começou a época, eu comecei a cumprir um castigo de 45 dias relativo a críticas que eu fiz ao árbitro Luís Godinho por causa do seu desempenho como VAR no jogo Benfica Futebol Clube Porto. Todos nós estamos recordados que há um erro gravíssimo, que é o erro de não assinalar, não sinalizar ao árbitro do jogo um penalti claríssimo cometido sobre o nosso jogador Zaidu pelo jogador Otamendi. Todos nós nos estamos recordados. Esse jogo teve vários incidentes de VAR, mas esse era o mais relevante. E eu fiz as críticas que se impunham mediante esse erro lesivo da verdade desportiva. Qual foi a consequência para mim? 45 dias de suspensão. Porquê? Porque terei violado, ofendido a honra do árbitro. Não ofendi nada, as minhas críticas foram objetivas e dentro da decência, da urbanidade e nem isso adiantou, fui castigado com 45 dias. Apresentamos recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto, que nos deu razão e considerou que essas declarações não eram ofensivas de nada, eram críticas. E o direito à crítica tem que existir, nós não estamos no fascismo, nós estamos nos 50 anos do 25 de Abril. A Federação, com todo o direito que tem, recorreu para o Tribunal Central Administrativo do Sul. E o Tribunal Central Administrativo do Sul veio agora reforçar a nossa razão. O caso não está encerrado. Existe a possibilidade da Federação recorrer para o Supremo Tribunal Administrativo. Provavelmente irá fazê-lo, não sabemos, mas já há duas instâncias que nos deram razão. Vamos ver a última. Mas para dizer que nós estamos perante uma situação de delito de opinião. Isto é claramente uma perseguição que é movida ao Futebol Clube do Porto para calar o Futebol Clube do Porto. É o objetivo claro destas coisas. O que é que aconteceu ao árbitro Luís Godinho que cometeu aqueles erros? Nada. Continuou a arbitrar. E o que aconteceu é que a seguir, como prémio do seu desempenho como VAR, ele foi nomeado para a Supertaça, o primeiro jogo da temporada. E qual foi o desempenho que ele teve? Foi positivo ou foi negativo? Foi negativo. Em prejuízo de quem? Em prejuízo do Futebol Clube do Porto. Estas coisas não podem deixar de ser ditas e isto tem que poder... no futebol português tem que haver a liberdade de dizer estas coisas, porque isto não é ofender ninguém. Querem nos calar a seguir, querem nos espezinhar. Não tenhamos dúvidas. Nós não nos podemos calar. Nós temos que apontar os erros quando eles existem. Não podemos ser malcriados, não podemos pôr em causa a honestidade dos árbitros. Ninguém está a pôr em causa a honestidade do árbitro Luís Coutinho, ninguém pôs. Com certeza é o mais honesto dos seres humanos, como todos nós. Agora, aqueles erros não podem ser branqueados. E a forma que o futebol português está a encontrar de tentar pacificar as coisas não é fazer os árbitros progredir, não é fazer os árbitros melhorar. É calar quem diz que o rei vai nu. E o rei vai nu. O rei vai mesmo nu. Agora vamos peço desculpa por este pequeno parênteses, que não foi tão pequeno quanto isso, muito rapidamente. Só dizer que é a obrigação, evidentemente, da revista Dragões homenagear o Artur Jorge. Também é verdade, e é justo dizê-lo, que o bom gosto das sucessivas edições da revista Dragões deve-se muito mais ao diretor adjunto Alberto Barbosa do que ao diretor Francisco J. Marques. Por fim, só dizer uma outra coisa. Esta revista homenageia o nosso passado, de que temos muito orgulho, muito mesmo, muito orgulho. O Artur Jorge é um dos grandes nomes da história do Futebol Clube do Porto, mas aponta também para o futuro, com a nossa equipa que vai à Final Four da Youth League. E isto é o que é importante no Futebol Clube do Porto. É este Futebol Clube do Porto. Internacional, permanentemente internacional. E nós, durante o programa 2,
iremos abordar noutras alturas. Esse lado internacional é onde o Futebol Clube do Porto é mais respeitado e é onde o Futebol Clube do Porto mais vezes consegue brilhar. Justa homenagem ao Artur Jorge, repito, e olharmos sempre para o futuro e para as conquistas que aí vêm. Recordo então que a revista Dragões do mês de março já está disponível na versão digital e em breve estará então também nas Futebol Clube Porto Stores a não perder. Avançamos para falar de um caso que também tem feito correr muita tinta e que envolve Sérgio Conceição. De resto, o treinador do Futebol Clube do Porto já reagiu às acusações de que tem sido alvo por parte do Al-Qaeda de Cartaia. Estas são imagens que não mostram as agressões de que Sérgio Conceição foi acusado por Manuel Barroso, autarca da cidade espanhola de Cartaia, que afirmou que o técnico portista agrediu o árbitro de um torneio infantil em que estava a participar o filho mais novo do treinador. Mas aqui vemos Sérgio Conceição no relvado, na companhia de outro filho, Moisés Conceição, que foi empurrado várias vezes pelo autarca. O treinador dos Dragões garante ir até às últimas consequências para se defender. Acusações falsas, mentirosas de alguém que devia ter a responsabilidade e o dever de ser uma pessoa que está acima, pelos vistos, que eu não sabia, da autoridade em Espanha. É por isso, daí a não identificação deste senhor. Mas os meus advogados estão a tratar da situação e estão em Espanha neste momento para fazer aquilo que têm a fazer, no fundo. E se for preciso eu meter uma pausa no futebol, sinceramente, e deixar o futebol para provar tudo aquilo que eu estou a dizer, eu deixo, porque a minha honra, aquilo que eu sou como homem, como pai, é muito mais importante que qualquer carreira desportiva. E Sérgio Conceição espera que sejam divulgadas mais imagens do que aconteceu em Espanha. Se tiver o sistema de videovigilância, que venham cá para fora as imagens que eu quero, para comprovar todas as mentiras que este senhor veio proferir e também para as pessoas perceberem que a única pessoa agressiva e com atos de indisciplina incríveis perante toda a gente que estava presente foi esse senhor. Sérgio Conceição não esconde o desgaste com uma situação que, na opinião do técnico portista, está repleta de mentiras. Para já essa invasão, como estão a dizer, não foi no fim do jogo. Havia famílias a festejarem com os miúdos que ganharam o torneio, neste caso foi o Sevilha. Aquilo que me deu a entender é que foi passado também a imagem de que eu entrei no final do jogo a contestar alguma coisa, e não é verdade, não é verdade. E o campo terá também as suas câmaras e de videovigilância, que se pode depois comprovar isso. Entretanto, aquilo acabou, eles continuaram por ali. O árbitro pega no seu saco e vem tranquilamente para o balneário, e quando eu o abordo de uma forma tranquila a rir-me, até com outros pais, para dizer que podia ter marcado um penalti, que seria mais emocionante a final ir a penaltis. Não me deixou acabar tudo, disse-lhe algo como isto, porque eu queria, no fundo, até num jeito amigável, entrar nessa brincadeira, porque entretanto se intrometeu esse eleito local, o presidente da Câmara local. E aconteceu o que estas imagens gravadas com o telemóvel mostram. Sérgio Conceição lamenta também a forma como a comunicação social portuguesa tratou o assunto. Eu hoje vi escrito, e isso eu fico verdadeiramente admirado, como é que a imprensa portuguesa dá mais ênfase àquilo que foram as acusações deste sujeito, do que propriamente àquilo que é a minha defesa. Não é de estranhar, volto a dizer, porque com certeza visto uma cor diferente dos diretores de jornais que meteram cá para fora. Não estou a dizer que eles têm culpa ou não têm culpa, mas estão a partir de um pressuposto em que as acusações são mais importantes do que a minha defesa, e isso eu não aceito. Sérgio Conceição fez questão de reagir a estas acusações antes da próxima conferência de imprensa do jogo frente ao Estoril, para o foco dos Dragões estar apenas nessa partida. Diogo, há aqui uma certa sensação por parte de Sérgio Conceição de injustiça e de dois pesos e duas medidas, de haver mais credibilidade por parte da comunicação social para com quem faz as acusações do que para com o treinador português. Sim, há essa sensação e é plenamente justificada. Eu acho que é importante, ao abordar esta situação, distinguir duas coisas. Uma é o que se passou e a outra é o que se disse sobre o que se passou. E mesmo em relação ao que se passou, há duas coisas a abordar. Uma é aquilo que nós vimos, que é o que se passou. Sérgio Conceição não foi imediatamente no fim do jogo, como ele explicou, depois
do fim do jogo, estava em campo, numa coisa que é normal em torneios desta categoria, em que estavam os pais de vários atletas em campo, dos vencedores a festejar, dos outros que estavam por lá. Falou com o árbitro, não se vê nenhum momento de exaltação, de agressividade, muito menos de violência. Aparece um indivíduo, que depois vemos a saber, que é o alcaide do presidente da Câmara de Cartaia, esse sim, exaltado, mete-se no meio, empurra várias vezes o Moisés Conceição, filho de Sérgio Conceição, e o Sérgio Conceição não tem também aí nenhuma reação, que eu até, muita gente que eu conheço, muitos pais, me dizem, e eu perante aquilo não me conseguiria conter. E o Sérgio Conceição conseguiu manter uma postura de uma tranquilidade assinalável face àquilo que se estava a passar, que era um sujeito a ser agressivo com o filho dele. Isto é o que se passou, isto é o que as imagens provam. Isto é a primeira coisa que se passou, o que se passou no campo. E a seguir o que é que se passou? Um aldrabão, um vigarista, um pulha, acusou o Sérgio Conceição de ter causado uma altercação, de ter estado envolvido em violência, insultos e não sei o quê. Quem é esse aldrabão? Quem é esse vigarista? É aquele senhor que vemos ali. O senhor Manuel Barroso, presidente da Câmara de Cartaia. E eu não estou a dizer gratuitamente que é um aldrabão, é pelo que fez em relação a este caso, já vimos que é, mas é também pelo passado dele, que é daquelas coisas que a imprensa portuguesa já muito escreveu sobre este assunto, mas ninguém, a não ser o Porto Canal, se preocupou em fazer isto. Em ir ver, afinal, quem é este tipo? Quem é esta pessoa que está a ter tão grande protagonismo por acusar o Sérgio Conceição? E é um senhor que é presidente da Câmara de Cartaia, que é uma pequena cidade de 20 mil habitantes da zona do Elva, na Andaluzia, desde 2019, e que tem um histórico de violência, de ser acusado por outros políticos de agressões, de insultos. Num caso, numa discussão à saída de um casino, isto são coisas da imprensa espanhola, não são da minha cabeça, à saída de um casino, meteu-se com um militante do partido dele, que é o PP, o Partido Popular Espanhol, e disse-lhe: tu gostavas era de ser tão bonito como eu, gostavas era de ser parecido comigo, esta grande figura, como estamos a ver, gostavas era de ser parecido comigo, e ele disse: felizmente não sou nem no branco dos olhos, e esse acabou esmurrado na cara. Esteve envolvido num caso de suborno numa altura em que estava na oposição e lhe foi oferecido um emprego numa empresa pública e negócios para uma empresa construtora que ele tem, em troca de apoios políticos. Um caso que veio a público 5 anos depois, porque ele nunca o revelou. Depois de ser eleito presidente da Câmara de Cartaia, em 2019, não cumpriu com as obrigações de transparência, de divulgação dos rendimentos que tinha e foi objeto de uma moção de censura por causa disso. Por isso estamos a falar de um... Eu ia dizer o típico, não é o típico, porque felizmente há muitos políticos que são sérios, não são todos assim, mas sabemos que também há alguns que são assim, às vezes em autarquias, e não só. Mas pronto, sabemos que há uma certa casta de políticos aldrabões do pequeno negócio, da coisa local e tal, os caciques envolvidos em cenas de violência dentro dos partidos, e este senhor representa isso. E foi este aldrabão que pôs a circular uma história falsa, que as imagens provam que é falsa, e que a generalidade da imprensa portuguesa comeu com a maior das facilidades. O que é absolutamente inacreditável, porque perante aquilo que começou a ser dito, perante as notícias que começaram a chegar de Espanha, o que é que havia a fazer? Primeira coisa, tentar confirmar junto do Sérgio Conceição se aquilo era verdade ou não. Tentar perceber o que é que se passou. Tentar ouvir o outro lado. E tentar perceber quem era a pessoa que estava a fazer aquelas acusações. Porque eu não acredito que houvesse um único jornalista português que soubesse quem era o Sr. Manuel Barroso, alcaide de Cartaia, que eu acho que a maioria das pessoas nunca sequer ouviu falar em Cartaia até ontem. E não só não foi feito isso em relação ao Sérgio Conceição. Houve órgãos de comunicação social que anunciaram que sim, que o tentaram contactar, outros não.
Outros limitaram-se. A capa do Record de hoje é uma absoluta vergonha, numa altura em que já havia desmentidos, em que já havia vídeos, já havia um vídeo que demonstrava que tudo aquilo era falso. Por isso, a imprensa portuguesa, uma vez mais, a generalidade da imprensa portuguesa, ávida de atacar o Sérgio Conceição, seja pelo que for, montou este circo que é absolutamente vergonhoso e que se justifica por aquilo que o Sérgio Conceição disse. Porque ele, de facto, veste umas cores e, felizmente, já as veste há muitos anos e vestiu-as muito tempo como jogador e veste-as há muito tempo como treinador e, oxalá, é a minha opinião pessoal, continua a vesti-las. A minha opinião pessoal, enquanto adepto de Futebol Clube do Porto, continua a vesti-las durante muito tempo, que são diferentes das cores da generalidade da imprensa portuguesa e, por isso, está sempre sujeito a estes ataques de caráter. Zé, impõe-se neste contexto sempre o contraditório. É evidente, mas como o contraditório podia desfazer esta história que caiu como sopa no mel, como se costuma dizer, mandaram às malvas o contraditório e acreditaram nesta confabulação criada por este senhor político quando percebeu que tinha metido o pé na poça. Isto é claro para mim. Ele não conhecia o Sérgio Conceição não conhecia o senhor, mas ele meteu o pé na poça naquelas coisas que às vezes os políticos, e principalmente os políticos de pequena dimensão, quer ao nível daquilo que são responsáveis, quer ao nível da sua qualidade e capacidade política, muitas vezes tendem a pôr-se em bicos de pés. Ele é grandinho, mas tentou pôr-se em bicos de pés. E depois começou a extravasar da sua autoridade que lhe é dada pelas eleições, pela responsabilidade política que tem, e quis assumir-se como um polícia, como uma autoridade policial. E começou a empurrar o filho de Sérgio Conceição, como disse o Diogo. Se fosse eu que estivesse com o meu filho no final de uma prova desportiva e aparecesse um senhor que eu não conhecia de qualquer lado, que começasse a empurrar o meu filho mais velho ou a minha filha, eu iria reagir e não seria tão contido como foi o Sérgio Conceição. E eu sou contra qualquer tipo de violência, como toda a gente que me conhece. Mas ele é que provocou isto. E depois deve ter pensado assim: eu meti o pé na poça. E qual é a melhor maneira de eu sair deste imbróglio? É dizer que fui ameaçado de morte, é dizer que fui sair em defesa de um árbitro que tinha sido esmurrado por uns energúmenos que tinham vindo de Portugal, etc, etc, etc. E isto é claro como é água. E depois há, quando a imprensa nacional, que, como eu disse, recebeu isto de mão beijada, agradeceu aos deuses isto ter-lhe caído na sua ementa para servir, e quando viram que havia imagens que eram elucidativas, eu cheguei a ler, não inventei, que as imagens tinham sofrido cortes. Quem sabe ver um vídeo, olha para ali, não há nenhum corte, é impossível que tenha havido qualquer corte, é uma sequência normal, fluida, não há saltos de imagem. Foi isto que aconteceu. E já agora, o que eu pergunto, o Sérgio, aliás, muito inteligentemente, dá a entender porque é que não põem cá fora as imagens do sistema de videovigilância. Não sei se aquele estádio onde se realizou terá esse sistema. Mas têm alguma dúvida que se o senhor alcaide de Cartaia tivesse imagens que fossem ajudá-lo a comprovar aquilo que ele acusa o Sérgio Conceição, elas já não tinham sido disponibilizadas? Então a imprensa portuguesa e as televisões portuguesas tinham logo ido a correr de fazer eco dessas imagens. Não, isto só há uma versão, é a versão apresentada pelo Sérgio Conceição. Agora, eu acho que o que melhor retrata o que se passou é uma frase que eu li num jornal, não sei qual, mas li, que diz assim, depois disto: comportamento de Sérgio Conceição em Espanha não terá consequências disciplinares em Portugal. É isto que eles queriam. Eles o que querem é arranjar maneira de, como fazem ao Francisco, para o calar, fazerem ao Sérgio, para ele não poder treinar. Isto é uma perseguição que tem um objetivo, Futebol Clube Porto. E esta perseguição este ano tem sido muito maior por causa das eleições. Não tenham dúvidas. Isto não é estar a fazer leituras enviesadas. É isto que tem acontecido. Veja-se os títulos que, a propósito das eleições, no Futebol Clube Porto, aqui não falamos, mas a propósito das eleições, vejam-se os títulos e a quantidade de informação que é dada em relação a um candidato em relação aos outros dois candidatos. É uma desproporção
inimaginável para a imprensa, que a envergonha. Francisco, a certa altura nas declarações de Sérgio Conceição, ouvimos o treinador do Futebol Clube do Porto dizer que ficou verdadeiramente admirado ao ver que a imprensa portuguesa dá mais ênfase às acusações do que à sua defesa ou à verdade dos factos. A tua análise também àquilo que foi a cobertura por parte dos médias? Há um apetite voraz por tudo que traga alguma negatividade ao Futebol Clube do Porto. E aqui o Sérgio Conceição é uma das principais vítimas disto. E o que nós vemos neste caso é o que nos foi contado pela generalidade dos mídia não bate certo com o que na realidade aconteceu. O que nos foi contado foi que o Sérgio Conceição tinha agredido um árbitro, o que é grave, e que tinha agredido o Presidente da Câmara de Cartaia, o que também é grave. Ou seja, o Sérgio Conceição tinha tido dois comportamentos de uma extrema gravidade. E depois, passado umas horas, surgem as imagens. E as imagens não mostram que o mesmo que nos tinha sido contado pela imprensa. Como é que é? Como é que é possível? Então a imprensa não serve para nos contar as verdades. E isto é uma adulteração da verdade. Tenta-se dramatizar uma coisa. Vamos imaginar que o pecado original está naquele senhor do guarda-chuva preto, o Presidente da Câmara de Cartaia. Vamos imaginar que sim. Mas depois não é aceitável que se esteja de braços abertos a acolher estas versões mentirosas para denegrir o Sérgio Conceição e o Futebol Clube do Porto. Porque o objetivo final é sempre o mesmo. É sempre o mesmo, é o Futebol Clube do Porto. Nós basta ver... O presidente do IPDJ quebrou o seu silêncio. Ele está sempre calado. Aconteça o que acontecer no futebol português, ele está sempre calado. Há uns sujeitos de uma claque, de um clube, que enfiam paus onde não deviam num adolescente. Nunca se ouviu uma palavra do presidente do IPDJ. O Sérgio Conceição vai à Espanha ver o filho e ele pega na versão mal contada para... Portanto, há este tipo de coisas. E se nós recuarmos, nós vimos uma vez um treinador chamado Jorge Jesus agredir 2 vezes um polícia. Não teve este circo mediático à sua volta. Nós vimos uns anos depois um outro treinador, o Ruben Amorim, a dizer que ia dar na boca do árbitro e a dizer um tal Hugo Santos, acho eu, uma coisa, ou o Silva, a dizer que ele nunca mais ia progredir na carreira, nunca ia chegar lá em cima. Num jogo, era ele estagiário no Casa Pia. E eu fui ver o que é que aconteceu a esse árbitro. Sabem onde é que esse árbitro anda a arbitrar agora? Nos Júniors, não chegou lá em cima. Eu não estou a dizer que teve a ver com a ameaça do Ruben Amorim. Não estou a dizer isso. Atenção, não estou a dizer. Mas é onde ele arbitra. Provavelmente porque não é grande coisa. Mas não foi criado um circo mediático. Tudo que envolve o Futebol Clube do Porto é criado um circo mediático terrível. Nós ontem vimos o Rui Santos a fazer este exercício maravilhoso. Que é, ao mesmo tempo que passava as imagens, ele tentava desmentir as imagens. Isto é absolutamente extraordinário. Isto é mesmo... E o Rui Santos, para justificar que o Presidente da Câmara, a versão do Presidente da Câmara, ele só dizia assim: se isto é assim, ele é doente. Não, é assim, provavelmente é doente. E o próprio Rui Santos é o quê? Ao ter imagens que mostram uma coisa e diz o contrário. É a mesma coisa que o Presidente da Câmara. Portanto, isto é absolutamente surrealista e tem sempre o mesmo objetivo: denegrir, apoucar o Futebol Clube do Porto, diminuir o Futebol Clube do Porto. É sempre a mesma história. Nós não nos podemos deixar enrolar por estas mentiras. Porque muitas vezes estas mentiras são ditas muitas vezes e os nossos adeptos começam a acreditar nestas coisas. Não são verdade. Felizmente, desta vez havia estas imagens. Se não houvesse estas imagens, o nome do Sérgio Conceição estava na lama neste momento, porque ele estava a ser visto como um agressor de árbitros e um agressor de presidentes de Câmara. Porque foi isso que nos foi contado. É absolutamente inaceitável. Francisco, certo é que, por exemplo, Luís Aguilar, comentador da SIC, tem uma opinião
diferente e até algo contraditório daquela que acabaste de avançar. E Zé, peço que também prestes atenção, porque vou querer a tua análise também a estas declarações. Vamos escutar Luís Aguilar, comentador da SIC. Há sempre um comportamento diferente dado até, no geral, pela própria comunicação social em relação aos comportamentos dos treinadores portugueses e dos treinadores estrangeiros. E nós vemos isso em relação à forma como são empoladas situações de Roger Schmidt e de alguma forma são diminuídas ou esbatidas situações de Sérgio Conceição. E uma vez mais digo, não me refiro aqui a esta em concreto porque não sei, não a vi, se existem imagens. José, a comunicação social é branda com Sérgio Conceição e hiperboliza, por exemplo, acontecimentos relacionados com o treinador do Benfica, Roger Schmidt. O homem, este senhor, Luís Aguilar, pronto, o nome dele, Luís Aguilar tentou matar 2 coelhos com uma só pancada. Ele tentou acabar com a polémica que tem envolvido o senhor Schmidt e as relações com o Cockchu, e são contas do outro rosário, ao mesmo tempo para dizer que nós, imprensa e comentadores, somos muito meiguinhos com o Sérgio Conceição, como se viu agora com este episódio. Quer dizer, tudo o que estes senhores dizem é contraditado pela realidade. Quando ele diz que a imprensa é branda com Sérgio Conceição, quando, perante imagens que são elucidativas, que não deixam dúvidas, continuam a dizer, e ainda hoje era título, Alcaide de Cartaia, tenho mais tendência a dizer, sem querer ferir os habitantes da localidade, mas o Alcaide de Catraia está à espera um pedido de desculpas de Sérgio Conceição. Eu, se conheço, e não conheço pessoalmente, falei com ele escassos minutos, mas pelo que eu conheço de Sérgio Conceição, o que ele vai esperar é uma ação em tribunal por denúncia caluniosa. E espero que vá até ao fim. Mas de Luís Aguilar, eu também não espero mais do que isto, quer dizer, pronto. Ele não disse nada quando foi aquele episódio do Jorge Jesus, quando infelizmente acontecem coisas com treinadores portugueses no Brasil e tem sido muito frequente. Faz-se um manto de silêncio, dá-se a notícia, no dia seguinte já está enterrada e coberta com um manto de silêncio. Com o Sérgio Conceição é sempre a espicaçar, é sempre a picar. Daqui a um mês ainda se vai falar deste episódio. Perante provas irrefutáveis que não houve nenhuma maldade, que não houve nenhuma ação ilícita, que não houve nenhuma ação ilegal, nem nada que se parecesse. Pelo contrário, Sérgio Conceição foi mais contido do que aquilo que eu esperaria dele. Eu seria menos contido do que ele foi. Também o jornalista Miguel Fernandes teceu a sua opinião sobre o caso em torno de Sérgio Conceição, jornalista da TVI. Vamos escutar. O Sérgio Conceição tem que ser penalizado de alguma maneira, tem que ser impedido de continuar a treinar, porque ele treina, mas também é um exemplo. Diogo, Sérgio Conceição tem que deixar de treinar? Tem. Isto é a prova de que o Luís Aguilar tem toda a razão, não é? A dizer que as coisas do Sérgio Conceição na imprensa portuguesa são desvalorizadas. São tão desvalorizadas que por uma situação em que ele não fez nada de errado, não fez nada de ilícito, há gente, um senhor, um coautor de trabalhos com o André Ventura, com um histórico, é um jornalista de crime do Correio da Manhã durante muito tempo, este senhor Miguel Fernandes, que eu confesso que não sabia quem era, mas pronto, agora já fiquei a saber, porque há figurinhas que depois ninguém sabe muito bem quem são, mas notabilizam-se por isso. Têm os seus 10 segundos de fama, neste caso, por dizer as maiores barbaridades sobre o Sérgio Conceição. Mas isto é o exemplo acabado de que o Luís Aguilar, juntando aqui as duas situações, o que disse é absolutamente patético. Há limites para o descaramento. Vir dizer que o treinador do Benfica é sistematicamente atacado pela comunicação social, enquanto o treinador do Futebol Clube do Porto, pelo contrário, é sistematicamente protegido, isto é uma anedota. Eu nem sei bem o que comentar. O que é que esta gente, que gente é esta? Que lata é preciso ter? Quão vigarista é preciso ser-se? Quão desonesto intelectualmente? Porque isto é uma questão de honestidade e de desonestidade intelectual. Dizer que o Sérgio Conceição é protegido pela imprensa portuguesa e que os seus gestos não são exaltados é uma vigarice. Não tem nenhuma relação com aquilo que é a realidade dos últimos 7 anos, que são aqueles em que ele é treinador do Futebol Clube do Porto.
em que a mínima coisa dá para campanhas. Eu recordo, há muitas, eu recordo, por exemplo, que se gerou depois daquela situação muito infeliz com o Nanu no jogo com a Bessade, no Estádio Nacional, que teve de sair em condições muito complicadas para o jogo, e em que houve uma campanha contra o Sérgio Conceição a dizer que ele não queria saber do estado de saúde do Nanu, que só estava preocupado em ser penalti. Quando as imagens mostravam exatamente o contrário. Quando o repórter de pista da Sport TV, que estava a transmitir esse jogo em direto, deu conta exatamente do contrário, deu conta da preocupação do Sérgio Conceição. Mas o que é que aconteceu? Surgiram uns vigaristas, que é o que eles são. Essa gente não são jornalistas, não são comentadores, são nada. São vigaristas na imprensa de Lisboa a atacar o Sérgio Conceição e a mentir, a inventar. Quantas vezes já houve aqui ataques, em Portugal, não é? Na imprensa portuguesa, não é aqui no Porto Canal, obviamente, ataques ao Sérgio Conceição enquanto pai, enquanto filho, até, já houve situações dessas, enquanto filho, enquanto cidadão, a honra dele colocada em causa sistematicamente. Porquê? Por ele ser do Futebol Clube do Porto, por representar o Futebol Clube do Porto de corpo inteiro, por assumir aquilo que é, por não ter problema nenhum em tomar posições que desagradam à maioria supostamente bem pensante deste país. E por isso, aparecer alguém a dizer que as coisas dele são desvalorizadas, ao contrário das de Roger Schmidt, isto é fazer dos espectadores burros, é fazer das pessoas estúpidas, é insultar os espectadores da SIC, neste caso, e depois este senhor dizer que o Sérgio Conceição não volta a treinar. Eu não sei de que clube é que ele é, não é difícil imaginar que não é do Futebol Clube do Porto, por isso era o que ele queria. Isso é o que eles querem. O que eles querem é que o Sérgio Conceição não treine, ou de preferência que vá treinar para longe daqui, que não treine em Portugal, que não treine no Futebol Clube do Porto, ou que vá treinar o clube deles. Se calhar eles gostavam muito, e eu percebo, se eu fosse também eu gostava muito que o Sérgio Conceição treinasse o meu clube. Felizmente treina, e espero que continue a treiná-lo durante muito tempo. Vamos avançar. Na segunda-feira, dia 25 de março, ontem, a um mês precisamente de se assinalarem os 50 anos do 25 de Abril, o Observador convidou os leitores a elegerem os 10 portugueses mais influentes dos últimos 50 anos. Certo é, Francisco, que na pré-seleção, na opinião do Observador, Jorge Nuno Pinto da Costa não foi uma personalidade influente. Sim, isto é quase patético ver uma coisa destas. Como é que é possível nós percorrermos o Portugal contemporâneo do pós-25 de Abril, da Revolução de Abril, e perguntar-nos então quem foram os portugueses mais relevantes, que tiveram mais influência nestas cinco décadas de democracia. E vamos a ver... Primeira coisa, é-nos imposta uma lista. Ou seja, para não haver o risco de se cometer a heresia de alguém, por exemplo, achar que o Jorge Nuno Pinto da Costa justificava estar na lista, ser um dos possíveis eleitos. E depois, ao não escolher, previamente, ao não dar o direito a Jorge Nuno Pinto da Costa, que é a pessoa mais relevante do desporto em Portugal. Porquê? Porque transformou o Futebol Clube do Porto o clube mais importante da segunda cidade do país, transformou no clube mais importante do país, num clube muito relevante fora do país, no último clube a ganhar a Liga dos Campeões fora dos 4 grandes, no último clube fora dos 4 grandes a ganhar a Liga Europa. É esse clube. E é isso que eles não nos perdoam. Porque eles conseguiram nos levar tudo do norte do país. O centralismo, o mesmo centralismo que faz esta escolha, é o mesmo centralismo que nos governa há 5 décadas. E que nos tem retirado ao norte do país e ao Porto, nos tem tirado tudo que nos podem tirar. A única coisa que não nos conseguiram tirar até hoje foi o Futebol Clube do Porto. É, de facto, o último bastião do Norte. Porque nós éramos uma cidade, por exemplo, com muita importância na banca.
O maior banco português era daqui, o Banco Português do Atlântico. Eles tiraram-nos tudo. Não nos conseguem tirar o nosso orgulho e não nos conseguem tirar o Futebol Clube do Porto. E é isso que eles não perdoam ao Jorge Nuno Pinto da Costa. Porque é óbvio, e nós até estamos num período eleitoral e isto não tem nada a ver com períodos eleitorais. Cada um de nós faz a escolha que muito bem entender. Agora, todos nós, sejamos apoiantes de quem formos, com certeza que não podemos apagar o percurso do Jorge Nuno Pinto da Costa. O percurso do Jorge Nuno Pinto da Costa é muito relevante no país. É das 5, 6 pessoas mais relevantes destes 50 anos. E o observador consegue fazer este exercício de uma arrogância absolutamente inaceitável que só descredibiliza um órgão que faz isto. Para mim, perdeu completamente, eu que até era leitor e apreciava algumas coisas, perdeu completamente a credibilidade ao fazer este tipo de escolhas. José, compreendes a não inclusão do Presidente do Futebol Clube do Porto nesta seleção? O esquema utilizado pelo observador, do ponto de vista para fazer uma eleição deste tipo, pode ser entendível. Arranjaram 5 grandes áreas e propuseram 20 nomes para cada uma dessas áreas. Como o Francisco diz, e muito bem, o Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa poderia perfeitamente ser incluído em 2 das 5 áreas escolhidas pelo observador. No desporto e depois na outra, em que, na minha opinião, se justificava mais, que é liderança e inovação. Eu admito, porque normalmente gosto de pensar ainda como jornalista a fazer um trabalho deste tipo, admito que a inclusão no desporto fosse um bocadinho atravancada. E porquê? Porque os nomes escolhidos são quase todos eles de atletas, de desporto praticantes. E, portanto, o nosso presidente teve alguma atividade desportiva, mas não foi aí que se notabilizou. Agora, em liderança, é um dos homens que marca estes 50 anos em Portugal. E o resultado é o Futebol Clube do Porto atual. Porque só não vê quem não quer. O clube que nestes anos mais títulos conquistou, o presidente mais titulado do mundo, é porque tem uma liderança inigualável. Quer se goste, quer não se goste. Quer se vote nele, quer não se vote nele. Isto são factos. E o observador devia ter olhado para os factos e devia ter incluído Jorge Nuno Pinto da Costa na lista para os seus leitores escolherem ao nível da liderança e da inovação. Não o fazendo foi um ato de censura que praticar. É um ato de censura. Escamotear a possibilidade dos leitores poderem escolher uma pessoa que devia constar desta lista é um ato de censura. Vamos falar de mais um tema no Universo Porto da Bancada desta terça-feira e, Diogo, para olharmos para esse jogo de lendas, colocou muitas figuras que nos habituámos a ver no passado frente a frente, figuras do Futebol Clube do Porto e também do Real Madrid, num estádio Santiago Bernabéu completamente cheio. Sim, e com a vitória do Futebol Clube do Porto por 1-0. Sim, foi um evento muito interessante e muito significativo sob o ponto de vista simbólico, muito mais do que pela vertente desportiva propriamente dita. Obviamente que todos nós gostávamos a ver o jogo, ficámos contentes por o Futebol Clube do Porto ganhar, e se olharmos para os jogadores que estiveram em campo dos dois lados, ainda mais motivos de orgulho temos para isso, porque o Real Madrid também teve grandes jogadores em campo, mas sobretudo fico orgulhoso, por um lado, por o Futebol Clube do Porto ter sido convidado para esta iniciativa, que teve de ser adiada por circunstâncias da pandemia e tudo, e o convite manteve-se, e o Real Madrid fez questão de ter o Futebol Clube do Porto neste jogo, que já realizou algumas vezes e que tem sempre grandes clubes, como o Manchester United, por exemplo, como convidados. É uma prova do prestígio internacional do Futebol Clube do Porto, que de resto tem sido constantemente manifestada por grandes figuras do futebol internacional, como por exemplo o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que é só o segundo dirigente mais titulado da história do desporto, já sabemos que o primeiro é o que esteve ao lado dele neste jogo, Jorge Nuno Pinto da Costa. Por isso, foi mais um momento daquilo que nós constatamos muitas vezes, que é o Futebol Clube do Porto é mais reconhecido lá fora do que cá dentro. É reconhecido
por colossos como o Real Madrid, por dirigentes como Florentino Pérez, como Juan Laporta, como muitos outros, e por isso o que se passou no sábado foi mais um testemunho dessa grandeza internacional do Futebol Clube do Porto. Deixa-me só fazer um apontamento sobre o tema em que me censuraste do Observador, de que eu de resto até sou assinante. Mas eu também acho, e pode não ficar, não ser politicamente correto, se calhar falar disso agora por causa do contexto eleitoral, mas nós falaríamos deste assunto se estivéssemos em contexto eleitoral ou não, porque eu acho que isto é mesmo uma questão muito objetiva. Eu não percebo como é que é possível selecionar, é que haver uma pré-seleção que nem é pequena, não são 3 ou 4, mesmo que fossem, tinha de lá estar. Mas se nós pensarmos na história do futebol português, no pós-25 de Abril, isto são dados objetivos que eu tenho a certeza que toda a gente subscreve, independentemente de ser portista ou não, quem é que apoia ou não. Que jogador é que teve grande destaque mundial português no pós-25 de Abril? Houve um, Cristiano Ronaldo. Houve mais, mas o maior de todos, de longe, indiscutível, Cristiano Ronaldo. Que treinador português teve mais expressão internacional no mundo do futebol no pós-25 de Abril? Houve alguns, mas houve um que está acima dos outros, José Mourinho. Teve uma influência no plano internacional, é indiscutível. Que empresário português teve uma expressão relevante no plano internacional? Jorge Mendes. Também ninguém discute. E que dirigente português teve influência relevante, não é em Portugal, é ao nível mundial no desporto? Jorge Nuno Pinto da Costa. Tudo isto, estas figuras são de longe as maiores figuras do desporto português. Se categorizarmos por entre treinadores, jogadores, dirigentes, empresários, isto é indiscutível. Por isso eu não percebo. É muito difícil compreender, porque é impossível terem-se esquecido. E tenho muita dificuldade em que tenham conseguido ter a lata de procurar racionalmente excluir Jorge Nuno Pinto da Costa de uma coisa destas, porque não dá. Porque, efetivamente, mesmo que depois não estivesse na seleção final, o que eu vejo como difícil, mas aí é a votação e as votações, pronto, são o que são. Não estar numa pré-seleção em 20 líderes e em 20 relacionados com o desporto. Por exemplo, o João Sousa está lá. Tudo bem, pode ser o maior tenista português de sempre, não sei se é, se não é, mas que seja. Que expressão tem João Sousa, com todo o respeito, no desporto internacional? O que é que representa o João Sousa no mundo do ténis? Não representa nada. Ao contrário do que representam José Mourinho, Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes e Jorge Nuno Pinto da Costa. Isto parece-me perfeitamente objetivo. O que o Observador fez é de um centralismo muito bacoco. Vou voltar ao tema do Futebol Clube Porto Vintage para ouvir e apelo, Francisco, ao teu poder de síntese, para ainda conseguirmos ouvir também o José Cruz, sobre este prestígio do Futebol Clube Porto além fronteiras que vem o que para mim melhor mede e afere o prestígio do Futebol Clube Porto é o público que estava no estádio. Aquele público que vai ver o Real Madrid, o maior clube do mundo. O Real Madrid é o maior clube do mundo, é o que ganha mais troféus relevantes, é o maior clube do mundo. Aquela gente foi ver o Real Madrid jogar contra o Futebol Clube do Porto. Foram ver aqueles nossos antigos jogadores, atuais jogadores do Vintage. É isso que melhor expressa. Tal como já tinha expressado no início desta época, quando o João Pinto foi homenageado em Bilbao, que mais uma vez ficou muito evidente o prestígio do Futebol Clube do Porto. É este prestígio que nos engrandece e que tanto nos envaidece. Zé, 30 segundos. E isto não é só passado, é presente, porque, para terminar e rapidamente, esta equipa Vintage honrou os seus pergaminhos, foi a Madrid ganhar por 1-0 e as duas anteriores equipas convidadas para defrontar a equipa Vintage do Real Madrid tinha sido o Manchester City e o Bayern de Munique. E tinham perdido. Aliás, nenhuma equipa Vintage tinha ganho ao Real Madrid no seu estádio. O Futebol Clube Porto Vintage conseguiu. Porto Vintage é bom como bebida, Futebol Clube Porto também é bom. Vintage. Muito obrigada aos três. Terminamos o nosso programa desta terça-feira. Agradeço também a sua preferência. Boa noite e continuo na companhia do Porto Canal e da Futebol Clube Porto TV.